Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar o nosso assunto banco de dados, revisando e aprendendo mais comandos para trabalhar com banco de dados. Na aula passada, a gente viu os comandos DDL, que são os de linguagem de definição de dados. Vimos o comando create, o comando alter e o comando drop. O create serve para construir uma estrutura dentro do banco. O alter altera uma estrutura, o drop exclui uma estrutura. Agora a gente vai ver os comandos DML, que são o de linguagem de manipulação de dados. Os comandos DML servem para incluir, alterar, deletar ou selecionar registros dentro da estrutura. Portanto, a gente cria uma estrutura, depois manipula os dados dentro dessa estrutura. E os comandos são esses: select, insert, update e delete. O select serve para selecionar o registro em uma ou mais tabelas. O insert serve para inserir registro em uma tabela. O update, por sua vez, ele modifica o registro dentro de uma tabela. E o delete apaga o registro na tabela. Os comandos DML a gente vai aprender jogando, através do jogo Ilha SQL. Esse é um jogo muito legal desenvolvido por uma universidade da Alemanha. Para acessar o jogo, você vai no seu navegador de preferência, digita SQL Iceland e ao acessar você vai ver esse endereço aqui. Você clica no link. Para colocar o jogo em português, você vai até o menu no lado esquerdo da página, clica e vai nessa terceira opção, a qual não sei pronunciar. Clica nela e seleciona português. Prontinho, teremos o nosso jogo em português. Vamos começar? Esse personagem do lado esquerdo, ele vai nos instruir e nos contar o que aconteceu. Vamos lá. O jogo diz: esse é você, logo você é esse personagem. Depois de sobreviver a uma queda de avião, você estará preso na ilha SQL. Enquanto progride no jogo, você encontrará um jeito de escapar da ilha. Esse campo em branco é onde você vai escrever seus comandos. O jogo inteiro será comandado por meio de recursos da linguagem do banco de dados SQL. Ainda não sabe nada sobre SQL? Sem problemas, você vai descobrir sobre eles aqui. Continuar. Aqui embaixo, aqui no canto inferior, você encontrará todas as tabelas que poderá acessar. Cada uma delas inclui várias colunas em parênteses. Você precisará dessas informações durante todo o jogo. Então a gente tem aqui a tabela aldeia com os campos ID aldeia, nome, chefe. Tem a tabela habitante com os campos ID pessoa, nome, ID aldeia, gênero, trabalho, ouro e status. E por fim a tabela item, que contém item e proprietário. Eu estou pronta. Vamos começar? Oh céus, o que aconteceu? Parece que eu sou o único sobrevivente do acidente aéreo. Nossa, existem algumas aldeias nessa ilha. Continuar. O que aconteceu aqui? Ele queria saber quantas aldeias tinham na ilha. A gente viu que a tabela aldeia ela é formada pelo campo. A gente viu que a tabela aldeia é formada pelo campo ID aldeia, pelo nome e os chefes. Foram encontradas 3 aldeias: a cidade Macaco, a cidade Pepino e a cidade Cebola. Como ele conseguiu fazer isso? Foi através da função select. O comando select ele serve para selecionar os registros de uma tabela. Para fazer isso, você tem que usar esse comando select. Caso você queira selecionar todas as colunas, nesse caso, o gerenciador de banco de dados ele quer saber de qual tabela você quer selecionar todos os registros. Então, através do from, você indica o nome da tabela. E o que esse comando está fazendo? Select todas as colunas da tabela e o nome da tabela. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi feito um select de todas as colunas da tabela aldeia e vieram essas 3 aldeias. Vamos continuar? Parece que existem algumas pessoas vivendo nessas aldeias. Como posso ver uma lista de todos os habitantes? Nesse caso a gente vai fazer a mesma instrução mudando a tabela para habitante. Assim, para selecionar todos os registros da tabela, eu uso select asterisco from habitante ponto e vírgula. Clico em enviar. Viu só? Vieram todos os habitantes de todas as aldeias. Essa tabela aldeia é composta por ID pessoa, nome, ID aldeia, gênero, trabalho, ouro e status. Nossa, quantas pessoas! É verdade.
cara, estou com muita fome, vou procurar um açougueiro e pedir algumas salsichas grátis. Olha que interessante aconteceu aqui. Na tabela habitante tem o trabalho de cada habitante. Então tem o padeiro, o armamento ferreiro, mercador, açougueiro. E eu quero selecionar apenas os açougueiros. Se eu só quero o açougueiro, não preciso selecionar todos os habitantes. E como eu faço para selecionar somente o açougueiro? Você faz select, asterisco, dá e o nome da tabela, onde e a condição. E a query, ou seja, o comando que foi utilizado foi select todas as colunas da tabela habitante, onde trabalho é igual a açougueiro. O nome açougueiro tem que vir entre aspas simples. Executando todo esse comando, olha que legal, selecionou somente quem era açougueiro, deixando para trás quem era negociante, autor, entre outras profissões. Vamos continuar? E aqui está o nosso açougueiro. Aqui está, aproveita a refeição, mas tome muito cuidado, enquanto estiver desarmado, fique longe dos vilões. Nem todo mundo nessa ilha é amigável. Obrigado, Eduardo. Tá bom, vamos ver quem é amigável nesta ilha. Como eu faço para selecionar somente os amigáveis? Então, vou selecionar todos os campos da tabela habitante, where status é igual a, aspas simples, amigável. Vamos lá ver se funciona? Agora eu tenho toda a lista de quem é amigável. E perguntamos, não tem jeito de conseguir uma espada por conta própria? Vou tentar encontrar algum ferreiro amigável para forjar uma espada para mim. E como a gente faz isso? Ali ele dá uma dica, você pode combinar predicados na cláusula where usando AND. Vamos aqui combinar duas colunas da tabela. Uma onde o status é amigável e o trabalhador é o armamento ferreiro. Então vou selecionar todas as colunas da tabela habitante, onde o status é igual a amigável e trabalho é igual a, entre aspas simples, eu vou copiar aqui, armamento ferreiro. De toda a tabela, somente o Ernesto, que mora na aldeia 3, do sexo masculino, é amigável. Quando a gente tentou encontrar alguém que fizesse espada e fosse amigável, a gente só encontrou um registro, o do Ernesto, e isso não é bom. Assim, talvez outro aldeão amigável com perícia em ferraria possa ajudá-lo, por exemplo, qualquer ferreiro. Na nossa tabela temos Peter, que é ferreiro, temos também Ryan, que é equipamento ferreiro, e eu quero selecionar esses também. Como eu faço? Observem que esses têm em comum que o último nome é ferreiro, equipamento ferreiro e ferreiro. E eu posso fazer assim, utilizar o like. E ao invés de eu dizer igual, eu digo que é parecido. Uso o símbolo da porcentagem, que é um coringa, para qualquer caractere que se assemelha a ferreiro. Pronto! Agora, além do Ernesto, temos o Peter e o Ryan. Vou continuar. Olá, estranho. Onde está indo? Eu sou Paul, o prefeito da cidade de Macaco. Irei registrá-lo como cidadão. Que simpático, né? E foi isso que o prefeito Paul fez. Ele inseriu na tabela habitante, nas colunas nome, ID aldeia, gênero, trabalho, ouro, status, os valores estranho, 1, interrogação, interrogação, 0, interrogação. O segundo comando DML é o de inserir registro. A sintaxe é aquele que o prefeito Paul fez. Tem que dizer o nome da tabela, entre parênteses, falar as colunas onde serão inseridos os dados e os valores de cada coluna. Então, valor 1, valor 2, valor 3, sempre entre parênteses e finalizando com ponto e vírgula. E foi assim que o prefeito fez. Mas falamos, mas não precisa me chamar de estranho. Qual é o meu ID pessoa? Dica, em consultas formais, o asterisco significa todas as colunas. Ao invés de utilizá-lo, você pode endereçar uma ou mais colunas separadas por vírgula, e você obterá somente as colunas que precisar. Ele quer saber dentro dos habitantes da aldeia Macaco qual é o seu ID, ou seja, ele quer saber dentro da tabela habitante qual é o seu ID pessoa. O select nessa situação será diferente. Eu não preciso selecionar todas as colunas, pois eu só quero essa coluna. Então eu faço select
ID pessoa, da tabela habitante, where nome é igual a, aspas simples, estranho. Nesse caso, o ID do nosso personagem é o ID 20. Se a gente for verificar na tabela, ele realmente é o cidadão número 20. Eu recomendo entrar no jogo e treinar os comandos de manipulação de dados. Na próxima aula, iremos aprender a modificar e a deletar registro na tabela. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!